Então, o que eu quero dizer é que é independente do momento ou não momento, né? Mesmo que a gente pegue ou não pegue Covid, vamos dizer assim. Mas nós estamos sujeitos a saber, a buscar em Deus como nós vamos lidar no dia mau. E o que o Senhor nos orienta para isso? Como nós devemos nos portar? Luto, tantas coisas que a gente pode passar. Não é? Porque parece que não se pensa em outras coisas também. Não estou dizendo que não é sério. Mas a gente tem que prestar atenção em como nós decidimos escolher, como nós escolhemos viver a nossa vida. Ou seja, esse lugar é para trazer à memória qual é o Espírito que habita em nós. Aqui, nesse culto, agora, é para trazer à memória a força que vem de Deus. A palavra do Senhor diz, não é nem isso, não é sobre isso que eu ia ministrar, e nem que eu vou ministrar sobre outras coisas também, mas para me trazendo à memória. 2 Timóteo 1,7 diz assim, ó. Foi Paulo que escreveu para Timóteo. Timóteo, não sei se vocês sabem, mas ele era um pastor novinho. E ele estava enfrentando problemas na igreja de Éfeso. E o que acontece? Paulo escreve para ele. Então, Paulo vem trazendo à memória para Timóteo quem ele é. E quem é, como que são os filhos de Deus. Que espírito que habita nos filhos de Deus. Olha só. Pois o espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos. Pois o espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos. Pois o espírito que Deus nos deu, o espírito que Deus me deu, o espírito que Deus te deu, não nos torna medrosos. Medrosos no sentido de paralisar. Medrosos no sentido de desesperar, de entrar em situação desesperadora, como se não tivesse nenhuma esperança e nenhum objetivo, nenhum entendimento do que é a eternidade. Olha só, pelo contrário, o Espírito que habita em nós, que é o próprio Deus, que é o Espírito Santo que foi enviado por Deus e que habita dentro de nós e se move dentro de nós, é sobre esse Espírito que ele está falando. Esse Espírito nos enche de poder e de amor e nos torna prudentes. Vocês perceberam que profundo que é isso? Então, a gente começa a ver aqui que o medo está entrando e pode entrar nas nossas vidas em muitas situações. Porém, nós temos que olhar, assim como Timóteo recebeu essa palavra de Paulo, nós estamos recebendo hoje do Espírito Santo, e olhar como nós vamos enfrentar esse desafio que nos abate, em qualquer situação. Como nós vamos enfrentar, sabe, que Espírito que vive em mim, que Espírito que atua em mim, é muito forte. Para isso, por isso que eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre um versículo que me chamou a atenção em Gálatas. O pastor está falando sobre Gálatas agora, né? Está mandando para vocês todos os dias. Se a gente ouvir a palavra de Deus com atenção e entendimento, assim, do alto, quando a gente para, irmãos, é muito sério isso que eu vou dizer. Quando a gente para considerar a palavra como palavra de Deus. Ouviram o que eu disse? Quando a gente considera a palavra como palavra de Deus, uma palavra de ação, uma palavra que se move, uma palavra que não é parada. Não é um livro parado em que você vai, abre lá, e aí a sua imaginação vai lá na história. A palavra de Deus não é um livro. Ela é revelação de Deus. Que está organizada vamos supor, num livro, mas ela é algo real, ela é algo que se move e que é algo que traz vida. Ou seja, quando eu estou aqui e me coloco diante da palavra de Deus, considerando entre eu e a palavra, há um mover, um espírito que se move. Há um poder. A palavra
de Deus, ela é autoridade espiritual, porque ela é a boca de Deus. Ela não é falada num autor que sentou lá para escrever um livro inspirado olhando para a natureza, não. A palavra de Deus, ela foi o próprio Deus, criador da natureza, revelando o seu interior para os seus filhos. Revelando o olhar dele para a humanidade, revelando os planos dele para nós. Irmãos, isso é vida, isso é real, isso não é um conto de uma história de Shakespeare, não é. Isso não é uma novela com ladainha, vocês entendem? Não é. Santo Deus, isso é poder. Poder que transforma, poder que constrói, poder que se move. Aleluia. É poder que se move em nós e fora de nós quando a gente declara. É poder que quando a gente usa a palavra e coloca essa palavra na nossa boca, ela traz vida. Mas quando a gente declara essa palavra, Deus olha a motivação, que se essa declaração combina e faz sentido com o que está dentro do seu coração. Porque você pode dizer, Deus cura. Você pode dizer, Deus liberta. Deus, ele entra. Mas será que combina com aquilo que você acredita dentro? Percebem o que eu estou dizendo? Combina. Deus entra no meu lar. Eu vou dizer uma coisa, você sabe onde? Muita gente, tem coisas que é Deus que vai fazer e só Ele. Tem coisas que é Deus que vai fazer e só Ele. Mas muitas coisas somos nós. Não adianta você falar assim, Deus, derrama paz sobre o meu lar, sobre meu relacionamento, sobre eu e os meus filhos. Não, você não vai acordar vendo paz. Deus vai te ensinar a você se comportar. Deus vai te ensinar a você respeitar. Deus vai te ensinar e você precisa estar pronto e decidido a querer fazer isso. Senão você não vai desfrutar paz, né, Morgana? E você precisa reconhecer o que é seu e o que é do outro. O que é seu e o que é do outro. O que cabe a mim e o que cabe ao outro. Relacionamento se constrói, intimidade se constrói. Tudo vai do que a gente está disposto a se dedicar. Sabe, o evangelho está meio bagunçado na cabeça do povo. Como se fosse uma coisinha mágica que você pega e fala assim, ai, recebe, o outro recebe, acabou, e sem compromisso nenhum. Não é. Evangelho é compromisso. Evangelho é dedicação. Evangelho é intimidade. Evangelho é o parar e caminhar junto. O evangelho é uma pessoa, boa nova. Cristo entrou em mim, na minha vida, na minha família, entrou em mim. Eu entendi o que é Cristo, eu dou a mão para Ele e caminho ouvindo a direção dEle. Isso é evangelho. Evangelho, porque eu vou dizer uma coisa, temor de Deus é diferente de medo de Deus. Porque medo é assim, não vou beber, não vou fumar, não vou gritar, não vou falar palavrão, porque senão eu vou para o inferno. Mas dentro de você, você quer, você já falou palavrão. Você já fumou, você já bebeu, você já brigou. Dentro de você não está resolvido. Percebe? Agora, o que acontece? Deus, ele vem trazendo para nós, ele vem oferecendo para nós uma mudança de dentro para fora. Evangelho, na verdade, ele envolve temor. Porque o temor é assim, ó, eu sei que eu posso beber. É só eu pegar e pôr na boca. Mas não é por medo de ir para o inferno. Eu escolho não beber porque eu sei aonde isso vai me levar. É uma decisão inteligente, espiritual. Respeito e obediência é diferente. Porque eu posso. É porque assim, o evangelho real, ele envolve submissão. O evangelho real, verdadeiro, ele envolve submissão. Mas não é uma submissão tipo assim, faz lá. Estou fazendo, ele está vendo eu fazer, mas o meu coração não fez. Sabe? Aquela coisa, faz lá. Tá bom, eu vou fazer porque você está mandando, mas para mim você não é a autoridade, você não é nada. Eu só estou fazendo para evitar confusão.
Ou com uma mera aí entre as religiosidades da vida. E aí entra aquela coisa, Deus, por isso que eu falo, e eu falei já em outra ministração, Deus é amor? Ele é. Mas também junto com isso ele é santidade e é respeito. E outra, não existe evangelho sem igreja, sem congregar. Não existe. Evangelho não é solitário, evangelho não é aquele que você ouve só na sua casa, porque hoje, irmãos, eu vejo por mim em casa, tem tantas pregações, tantas coisas, tanta gente falando da igreja, de Deus, de tudo, mas evangelho não é isso. Evangelho é quando Deus coloca você no caminho do outro, para você se relacionar, para você crescer como corpo, numa estrutura, porque é ordem e decência. Nas coisas dirigidas, por isso que tem pastor, senão para que serve pastor? Não serve para nada. Por que tem autoridade pai, mãe? É para as coisas não bagunçar, porque precisa ter. A gente precisa, o problema é que acontece o quê? Que dentro de nós somos rebeldes às vezes. Dentro de nós somos rebeldes e a gente não quer dar satisfação da nossa vida. A gente não quer se relacionar porque não quer ser submisso. Irmãos, é muito sério o entendimento de evangelho. A gente se manipula, a gente sabota. Porque a gente não quer se render. Porque há um egoísmo, há um orgulho. O pior, eu acho que o único pecado que está atrás de todo o pecado, sabe qual é? É a soberba. É a soberba. Satanás, o pecado entrou e ele foi soberbo, ele quis ser semelhante ao Altíssimo. Ele não aceitou um cargo abaixo, de inferioridade. Ele achou que ele podia, ele foi narcísico. Sabe, eu subirei e serei semelhante. Ele fez um comércio no céu. 1/3 dos anjos foi do lado dele, entrou na ladainha dele. Por isso que o evangelho está todo bagunçado. Porque aí uma pessoa vai no Face, uma pessoa vai no YouTube, vai nas redes sociais, coloca a sua coisa assim do evangelho, sem compromisso e tudo mais. E não estou dizendo o compromisso daquilo que é uma coisa de amarração. Não, o evangelho é livre. O evangelho ele é leve nesse sentido. Por quê? Porque nós somos, o evangelho, nós somos resolvidos por dentro. Nós somos resolvidos por dentro. Ou melhor, nós precisamos ser resolvidos por dentro. Mas o evangelho, aquele que abre-se para a novidade de Cristo, ele tem vida. Vida. E o pastor Daniel estava mandando para os irmãos, Gálatas, lembram? Gálatas 1:11. Abre, coloca aí, meu irmão, minha irmã, não sei quem está mexendo, a irmãzinha linda aí. Você está aí? Não tinha te visto. A paz Senhor, nega. Evangelho, Gálatas 1:11. Olha só. Paulo, ele faz uma carta. A gente tem que entender, ler a Bíblia com inteligência também. Ele tem que ler para compreender a palavra, mas entender no Espírito. Olha o que Paulo fala em Gálatas 1:11. Ele fala assim, irmãos, aspas, só para você entender. Paulo estava lá indo para a Galácia, escrevendo uma carta para o povo que estava na Galácia, aos Gálatas. E ele estava vendo que o povo ali se colocou, ele entendia que o povo estava em Cristo. Que os judeus estavam em Cristo, ele entendia. Só que assim, ele ouviu falar que está em Cristo. Como muita gente ouve, entende que nós estamos em Cristo. Ele olha, sabe que está em Cristo. Quando ele olha, ele vê um outro movimento. Ele fala, não é possível. Não é possível. Esse povo não está em Cristo. Porque Cristo não é isso que eu estou vendo. Eles foram abandonando a doutrina sadia e entrando para ouvir ladainha. Por quê? A doutrina sadia, ouve o que eu vou dizer agora no Espírito. Ouve e desce, engole. Quiser maionese, a gente dá um pouquinho. Engole. A doutrina sadia, ela incomoda você. Se você estiver muito tranquilo, você vigia. Sabe por quê? A nossa carne não se rende nunca, ela não será transformada. Sabiam disso?
O que vai ser transformado, a alma está em processo de santificação e o espírito já foi regenerado. O corpo, ele vai passar por um processo de transformação no arrebatamento. Para ser transformado em corpo incorruptível. Essa carne aqui, ela veio do pó e ela vai voltar para o pó. Ela grita. Você tem que controlar. Com a alma grudada ali no espírito. Ou seja, os desejos têm que estar ligados no espírito. E ele fala, olha só, e ele ouviu esse povo e ele falou, olha o que ele fala. Ele começa a falar assim, vamos ler a partir do 1? Põe lá, 1. Vai indo. É rápido. Ó, Paulo, tal, ele foi, vai, verso 2. A todos os irmãos da Galácia, verso 3. A vocês, graça, verso 4. Que se entregou a si mesmo, aí ele começa a falar, né, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, está falando de Jesus. Então ele está trazendo à memória o evangelho cristocêntrico. Cristo no centro, Cristo na base. Fora disso é heresia. Fora isso é tique-tique. Vamos lá. 5. A quem seja a glória, Cristo. 6. Olha o 6. Irmãos, evangelho incomoda mesmo. Imagina o povo que se achava todo crente espiritual ouvindo isso aí de Paulo. Não desceu bom. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que o chamou. Eu admiro. Porque aquilo todo, aquela empolgação, foi fogo de palha? Está acontecendo ou não está com a igreja do Senhor? Vem uma pandemia, o povo continua firme? É um motivo para mostrar o que está dentro do coração, às vezes. Tantos empecilhos, a começar dentro da própria casa. Olha e fala, admiro-me. Aquele que vocês estão abandonando, aquele que chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, outra boa nova, uma boa nova que está alimentando o coração de vocês. Eu admiro-me. Olha que segredo, por isso que você tem que ler. Vocês receberam esse mesmo capítulo de Gálatas que eu recebi. Será que os olhos de vocês pararam e prestaram atenção na palavra? Os nossos olhos têm que estar atentos, quando a gente está lendo a palavra, considerar o momento da palavra, porque ela é viva. E ela fala conosco. Olha só, a seguirem outro evangelho, que na realidade não é evangelho. O que ocorre, imaginou o povo recebendo isso? Porque pode ser eu e você sendo chamado a atenção. Eu me admiro como você ainda está, ou você e eu vamos estar cheios de argumentos para debater com aquele que está observando alguma coisa no seu comportamento. Porque às vezes você pode estar sendo conduzido à morte e não está percebendo. Porque a morte com Cristo é vida, e a vida sem Cristo é morte. Deus está nos alertando nessa manhã. Ouçam aquilo que estão observando de você. Ouçam. Dobra o coração. Dobra. A humildade, a soberba, ela precede a queda. Ela vem antes da queda. A humildade ganha o quê? Honra. Não é isso que diz a palavra do Senhor? Olha só, e não é humildade de falta de dinheiro, não. É humildade de coração. É um coração ensinável. Deus está falando isso comigo e está falando isso com você, está falando isso conosco, como igreja. Coração ensinável, porque a gente só está dando murro em ponta de faca, irmãos. A gente está se desgastando, querendo provar algo para não sei quem. E numa visão de comodidade, evangelho é ação, evangelho é movimento, evangelho é quando você se preocupa com você e com o outro também. Evangelho é quando o Espírito Santo move a você quando o irmão não está bem, para você ligar, fazer uma visita por vídeo. Sabe, evangelho move doação, evangelho entende-se servir. Evangelho entende-se dar, né, doar. Sem nada em troca. Evangelho entende-se perdão. Evangelho é fruto que vem do Espírito. Não obra
da carne. Se você estiver pulando para a coluna da obra da carne, alguma coisa não está bem. Você está voltando ao velho homem. Pensa em coisas que você fazia antes de vir para Jesus. Ficou um tempo com Jesus. Pensa, você está voltando a alguns comportamentos antes de Jesus? Sabe essa reflexão que você está tendo agora? Leva ela. Leva ela, guarda ela. Santo Deus. Sabe por quê? Esses dias eu falo de mim mesmo. Eu estava lavando louça. Lavando louça e pus um louvor, pus uma ministração. Deus me levou, lendo essa palavra, o Espírito Santo foi falando. É como se ele fizesse assim. Bonito, né? Ele foi falando alguns hábitos meu. E falando, está ficando muito estranho isso. Cadê mansidão? Cadê as coisas que vêm do Espírito? Começa a observar você. Começa a observar. Era eu e ele e eu. Eu e ele e eu. Irmãos, eu sou humana tanto quanto você e você tanto quanto eu. Isso acontece ou não acontece? Ele fala assim, fala que ele não fala? É mentira, porque ele fala, só que ele é tão sensível. Ele fala, e esse geninho aí? E esse seu jeito aí? E a forma como está conduzindo o serviço? Você sabe, meu filho, mas ele fala tão doce que ele constrange quando você ouve. E você só pode falar assim na hora que você está lavando louça. Santo Deus, tem misericórdia. E não é que é? Você fala assim para ele, e não é que é? Como que o senhor sabe de tudo isso? Irmãos, nossa natureza, a gente tem que estar fincado no Evangelho, senão a gente volta às práticas antigas. E outra, a Bíblia diz isso em Salmos, se a gente se sentar na roda dos escarnecedores, porque hoje eu não estou nem no lado da esquerda, nem no lado da direita, nesse momento eu estou falando do Evangelho, mas hoje perde-se muito tempo falando do que orando. É tanta coisa de conversa que chama-se atenção para um bate-papo que não tem fim, para uma discussão, que às vezes a gente fica um cutucando o outro e esquece-se de promover a paz. Não é concordar com um ou com o outro, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo, nós como cristãos, promover, orar pelas autoridades. Orar pela situação da vacina, orar por Manaus. Nossa, mas olha quem não fez isso, quem fez aquilo, quem não fez... Orar. Nós somos de um outro reino, vocês estão entendendo isso? Vocês entenderam que o nosso rei é outro? Nós somos súditos de um Senhor que é Senhor, que Ele é parceiro, e Ele quer de nós que a gente abra a nossa boca para declarar bênção a essas pessoas que estão nas trevas. Não para ficar no olhar de juiz crítico, pontuando um, pontuando o outro, eu sou disso, eu sou daquilo, eu concordo com isso. Para, você está perdendo tempo, e esse tempo todo vamos orar. Vamos orar, a igreja está orando pouco, a igreja está considerando pouco o seu rei. Santo Deus, Senhor, vocês estão sentindo Deus falar como eu estou? A igreja está considerando pouco o seu rei com autoridade, poder e majestade e domínio. Ele é Senhor. Ele não interfere, tem coisas que ele não vai interferir se nós não orarmos. Porque ele quer ver o amor se manifestando. E aí, vamos voltar aqui. Que na realidade não é evangelho. Paulo falando desse povo. O que ocorre, por que será que o pastor Daniel está lendo Gálatas justo nessa época? Vocês pararam para pensar que não é por acaso? Irmãos, todo versículo que chega aos seus olhos não é por acaso. Deus, Ele não é, com todo respeito, o Senhor conhece o meu coração, um bocó qualquer que abre a boca sem propósito. Ele vai falar,
Ele vai falar, Ele vai orientar. Mas estamos percebendo a fala dele? Estamos percebendo a orientação dele? Considerando o rei falando? Olha só, o que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando. Eu não sei o que era. Na verdade, se você for ver a história, você sabe, nós não vamos entrar em estudo agora de Galácia, né? Os estão perturbando. Eles estavam começando aquela adoração até de anjos, irmãos. Invertendo tudo. Olha só. Querendo perverter o evangelho de Cristo. Perversão, tirar honra. Perversão, mudar o foco, desconsiderar. Perverter, entrar com sofisma, com ideias que... Desculpa, era meu remédio. Tirar ideias que vêm com aparência de cristianismo e não é cristianismo de nada. Porcaria nenhuma, desculpa o termo. Não é. De cristianismo está longe. Cristianismo está longe. Volta lá, vamos voltar a ler, junto com a Bíblia, Heróis da Fé, Lutero. Vamos voltar a ler aqueles homens de antigamente. Para vocês verem, o povo considerava Deus. Hoje o culto não é mais culto. Não é. É só eu que percebo isso. Não tem mais reverência. Não é. Hoje as pessoas estão... A palavra está acontecendo, as pessoas estão conversando. A palavra está acontecendo, as pessoas estão na internet. A palavra está acontecendo, qualquer coisinha desvia o olhar da sã doutrina. Qualquer coisinha. Não tem mais reverência, não tem mais consideração. As pessoas estão pensando só no que elas podem receber em relação ao evangelho. A um cristianismo, isso para mim é um cristianismo barato. Nós precisamos, eu estou dizendo coisas que você e eu podemos refletir mais profundamente, parar na superficialidade. Como pessoas cultas, espirituais, entender qual é a proposta que Deus está querendo hoje, nesta manhã, na reflexão, nesse domingo. Deus o chamou e me chamou aqui para refletirmos juntos sobre esse evangelho. Ele está nos convidando a entender e a nos aproximar mais da palavra. Para entendê-lo mais. Porque senão a gente só fica, sabe o quê? Repetindo aquilo que o outro já entendeu do entendimento dele, que talvez nem venha de Deus. Então, já que é para repetir, vamos repetir a palavra. Já que é para repetir, vamos colocar então, se você não tem nada ou não entende, coloque então um versículo só. O versículo fala por si só. Porque a gente posta tanta coisa, menos versículos. A gente posta tanta coisa daqui, da vida. É tanta coisa daqui. E a gente não está postando lá, nada de lá. Nada de lá. Doutrina limpa, palavra pura. Não postar isso tudo, palavra pura. Vamos começar a postar. O livro de João, que fala de Jesus como Deus. As epístolas, as cartas de Paulo, é de fácil entendimento, irmãos. E não é só Salmo e Provérbios, não, que é para o cotidiano. Palavra. Romanos. O livro de Romanos todinho vai falar da graça. Romanos. Teve um pregador aí que a vida dele todinha, ele pregou só Romanos. Só Romanos. E não deu conta, morreu ainda tendo que pregar muito de Romanos. Irmãos, nós temos que entender, e esse povo estava acontecendo isso. Eles estavam ouvindo pessoas que estavam perturbando eles não sabiam, que pervertiam o evangelho. Olha só o verso 8. Mas ainda que nós, Paulo falando, mas ainda que... Nossa, eu tenho tanta coisa escrita aqui, que eu estou olhando aqui, eu falei, meu Deus, é tanta coisa disso que dá várias conversas. É porque você vai parando de um versículo que puxa outro, que vai indo. Mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pode ser a maior autoridade aos seus olhos. Ele falou, vamos lá, Beriano, olhar lá a palavra, né?
Mas a nós ou um anjo do céu, se alguém pregar um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que é a palavra, que seja amaldiçoado. Verso de número 9. Como já dissemos, agora repito. Se alguém lhes anunciam, ele repetiu. Que era para entrar mesmo, para eles despertarem. Se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, se está mudando, irmãos, ai, quando Deus fala, né? Deus, ele não se moderniza. Viu? Ah, mas nos tempos de hoje, você sabe do que eu estou falando também, né, irmão? Mas nos tempos de hoje, é tudo normal. O que importa é o amor. Jamais Deus vai desconsiderar o amor. Tanto é que quando Jesus ele encontra com a samaritana, depois que ele conversa com Nicodemos e tudo mais, em João você vai ver isso. Depois que ele se encontra, o que acontece? Ele fala com ela, ele não vem atacando ela. Você está fazendo errado isso? Não, ele não vem. Mas ele vem tentando entender como que está o coração dela, encontrando oportunidade dentro do coração, na base do amor mesmo. Até que ela vai se abrindo. Ah, mas não sou... você já teve um monte de marido aí. E esse que você está ainda não é teu. Só que Jesus, ele vai, porque é diferente a gente ter questões que são a base, doutrinas relativas ou secundárias, ou firmadas, ou fundamentais. A doutrina fundamental, a gente tem que tomar cuidado para não abrir mão. Agora, a gente pode aproveitar as oportunidades na base do amor e falar da doutrina fundamental. Não é porque, para ele entender Cristo, eu tenho que entrar na onda dele, e dos costumes dele, e do comportamento dele. É lógico que tem coisas que é responsabilidade dele, mas eu tenho que amá-lo, não amar o que ele faz, mas amar. E Jesus, ele sabe a coisa linda do evangelho, e quem é evangelista, né? Porque tem muitas pessoas que a gente vê que são nomeadas evangelistas e eu não vejo evangelizar. Né? Olha só, o que acontece? O grande evangelista que é o Senhor Jesus, o que ele faz? Ele sabe falar com cada um, considerando esse um. Ele não leva um evangelho de bacia, ele não leva ele mesmo de bacia, né? Porque é ele mesmo que está falando. Ele não leva. Mas ele considera cada um na sua individualidade e na sua angústia. E ele abraça e ele traz o quê? O amor. A base. Ele vem ensinando que a pessoa está na morte e que ela pode receber vida dele. E pode receber vida. É que o grande problema é que as pessoas entendem a vida de uma outra perspectiva, né? Entende vida com prazer. Percebe o que eu estou dizendo? Entendem vida como prazer. A vida que ele proporciona é uma vida que o conserva em paz, que o conserva com autoridade, que o estimula a falar, que pronuncia coisas grandes. É uma vida de santidade e que faz você ser um fiel porta-voz do reino. Onde as pessoas olham para você e te consideram. Ou se não, as pessoas estão olhando para você e falam assim, peraí, ela está falando de igreja agora hoje, de Bíblia, porque aquele que não conhece Deus vai falar assim, de igreja, e agora ela está assim? Ou ele está assim? Peraí, quem é ela? Eu não estou sabendo, eu não sei a identidade, não sei quem é essa pessoa. Porque ela não está firme ainda do que ela é. Ela não consegue mostrar. Uma hora ela está lá na igreja, outra hora ela está no mundo. Outra hora ela está ali, outra hora ela está assado. Ela não consegue se colocar na vida como uma identidade cristã. Nossa, eu falei isso tão forte, né, irmãos, agora? Mexeu com você? Porque mexeu comigo. Se colocar na vida como uma identidade é fazer morrer a velha criação. A Bíblia diz em Coríntios
Quem está em Cristo, ele vive, tudo se fez novo, é nova criação. Tudo se fez novo, as coisas velhas se passaram. É muito complexo isso, essa transformação. Verso de número... Então, mesmo que esse anjo venha, é maldito. Verso 10. Esse evangelho é só para aquela época, irmãos? Isso é Novo Testamento, não é? Acaso eu busco a aprovação dos homens? Isso aqui dá um caldo, não dá? Pensa nisso aí, o que você falaria disso. É isso que eu quero falar. É isso que o Espírito Santo já falou com você. Nem vou falar, né? Porque você já sabe. Busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Isso é uma pergunta para mim e para você. Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, o que diz a palavra? Qual é o complemento disso? Não seria servo de Cristo. O que Deus está deixando bem claro aqui é que existe um muro. Ou você está aqui, ou você está aqui. Deus está dizendo bem claro como você vai se colocar daqui para frente. Vai mostrar o que você realmente crê. Vai mostrar o que você realmente escolhe. E eu vou dizer uma coisa, isso não é de família, para sua família, isso é para você, isso é individual. Porque não adianta a gente fazer essa desculpa, porque o outro não deixa, porque não sei o que lá, porque não sei o que lá. É individual. Cada um tem que olhar e buscar dentro de si o que quer. Qual é a escolha que quer fazer. Olha só, agora, olha o 11, que é onde nós íamos iniciar a ministração. Irmãos, foi aí que me chamou a atenção. Porque tinha uma diferença e é onde eu quero chegar. Por que a gente não permanece firme nas convicções do Evangelho? Porque que a gente, eu ou você, não permanece firme nas convicções do Evangelho. Por quê? Eu vou ler esses dois versículos, o 11 e o 12, e vou esperar uns 5 segundos para você pensar, que está nessa resposta, que é a resposta do que eu perguntei. Por que as pessoas não permanecem firmes na convicção, na certeza, numa amostragem, né, num comportamento do Evangelho? Porque elas não são cristãs genuínas. Porque elas caem, porque elas tropeçam. É o X dessa ministração de hoje. Porque de tudo isso que eu falei, não vai permanecer por conta disso, ou vai permanecer por conta disso que nós vamos ler. Quanta curiosidade, né? Acho que eu consegui colocar curiosidade em vocês. Olha lá, irmãos. Era Paulo falando de como ele via o Evangelho. O que é Evangelho para ele? É maravilhoso. Nossa, aí fala logo, irmãos. Quero que saibam que o Evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Verso 12. Não o recebi. Não entrou aqui, não desceu. De pessoa alguma. Nem me foi ele ensinado. Espera que eu vou esmiuçar isso. Pelo contrário, eu o recebi, aleluia, de Jesus Cristo por revelação. Santo Deus, aleluia. Por que o Evangelho não permanece, as palavras não permanecem firmes na nossa vida, no nosso jeito de ser? Por que a gente vai entrando para a porta larga? Por quê? Porque o Evangelho não desceu ainda por revelação no seu e no meu coração.
Revelação do Espírito. Tem alguém que ensina? Tem. Mas o evangelho é ensinado somente no ensino. Você está entendendo claramente na sua mente o que eu estou dizendo. Mas nem sempre isso pode descer para o seu coração. Só vai descer para o seu coração com o Espírito Santo de Deus movendo dentro de você e fazendo você se render ao evangelho. Santo Deus. Oh, aleluia. Ele canta arabalás. Oh, aleluia. Santo. Tu és santo, tu és santo, tu és santo. Posso bater muito não que eu fico roxa. Deus é bom. Esse é o entendimento. Por que permanece, por que não permanece? Quando vem só no ensino superficial, as letras matam. Aí você se torna religioso. Religioso. Você usa as palavras para atacar. Você usa as palavras com peso para o outro. Você não consegue ensinar filhos. Não consegue ensinar os outros no amor. Porque o evangelho é amor. E ele é libertação. Santo Deus. Você está sentindo o que eu estou sentindo? A presença de Deus? Senhor, que vontade de pular, que vontade de gritar. Porque o evangelho só ensinado, ele é superficial. Porque o evangelho, ele precisa ser recebido de Jesus por revelação. O próprio Cristo, ele tem que ser explicado no seu coração pelo Espírito Santo. Quando Deus fala, a gente se dobra. Quando a revelação vem de dentro, a gente fala, meu Deus, tem misericórdia. Como eu estou pequeno na fé. Como qualquer coisa me derruba. Eu não estou dizendo isso para você só, estou dizendo isso para mim. Eu tenho orado para esse evangelho se apropriar dentro de mim com revelação de Deus. Porque a revelação, quando vem de Deus, ela traz paz. Ela não traz peso. Você não fica querendo fazer bonito. Você não é religioso para mostrar que veio na igreja ou que não veio. Você simplesmente vem porque você ama estar na presença de Deus. Você ama congregar. Você ama ver os irmãos com cuidado, mesmo com cuidado. Mas dentro de você, você gosta da igreja de Cristo. Você gosta. Você sente falta. Você quer somar com o pastor e caminhar nessa terra e desbravar e levar vida para um monte de gente. Santo Deus. Oh, aleluia. Aleluia. Desperta nós que dormimos, Senhor. Desperta nós que dormimos. Desperta nós que dormimos. Irmãos, é muito sério. Eu poderia entrar, eu marquei aqui para entrar na vida de Nicodemos. Porque na verdade, Nicodemos, quando ele foi para Jesus, ele olhou e falou assim, ninguém, oh aleluia. Por que eu falo aleluia? Porque eu sinto mover dentro de mim o Espírito Santo. Quando ele olhou, ele falou assim para Jesus, ninguém pode fazer os milagres que o Senhor faz, se não tiver Deus nele ou se não vier de Deus. Com as minhas palavras. Mais ou menos isso ele quis dizer. Aí Jesus falou, sabe o que para ele? Jesus já falou assim, você não pode entender se não nascer de novo. Tem muita gente aqui que vai nos ouvir precisando nascer de novo. Pode ser hoje o dia do novo nascimento, mesmo estando batizado há 40 anos. Você não vai entender. Sabe por quê, Nicodemos? Eu estou pensando aqui, eu estou vendo que você quer falar das coisas do reino. Só que esse reino é o reino dos céus. Você não vai entender porque você é muito humano.
Você não vai entender, você está querendo falar comigo uma linguagem de milagre, uma linguagem do céu. Você precisa nascer de novo da água e do Espírito. Ele não entendeu, falou, como que eu posso ir lá para a barriga da minha mãe? Jesus, ele estava falando de um novo nascimento. Sabe, um reino é um outro movimento. Um reino é um outro movimento da qual o seu rei, o seu Senhor é Deus, que caminha junto com a obra de Cristo e a presença do Espírito Santo. Esse é um reino dos céus. E o que acontece? Você não vai entender, Jesus falou para Nicodemos, porque você precisa nascer de novo. Essa linguagem de milagre só entende quem nasceu de novo. Sabe por quê? Essa pessoa, para entrar nesse reino, ela vai entrar só como criança. Ela vai entrar só transformada. Deus estava falando que ele precisava passar por um nascimento. Imagina você morrer hoje. Imagina, você morrer hoje. Morreu. Acabou tudo, velho homem. Nasceu. Agora daqui para frente é tudo ensinado por Deus. O seu pai vai ser Deus. A sua direção é Deus. Você vai visitar a casa de Deus. Você vai indo. Você está nascendo de novo. Sem ensinamento, não sabe ainda as coisas da vida. Então vai começar a aprender as coisas espirituais. Você só vai entrar nessa portinha se você nascer, entrar como bebê para ser ensinado por Deus. Aí você vai fazer parte desse reino. O problema é que tem muita gente que pensa que está no reino e não está. Pensa que está nessa visão do céu e não está, porque não tem a natureza do novo nascimento. Não tem a natureza. O novo nascimento realmente é a dependência total de Deus, do seu Pai. E tem a confiança, é um novo entendimento e é uma mudança que um convívio de amor, de segurança, de paz. Essa criança, ela vive no mundo ainda, mas ela está numa bolha guardada pelo Espírito Santo. Ela está guardada contra as influências de Deus, do maligno e sob a influência de Deus. E aí, Nicodemos não entendeu, eu não ia falar, mas só para vocês entenderem esse novo nascimento, que é importante. Ele fala bem assim, para você entrar na área do eterno. Sabe, eu estava meditando nessa hora e veio essa palavra, área do eterno. Num mover, num ambiente, numa visão, num mundo do eterno. Você vai sair daqui, você vai encontrar com pessoas que não teve esse nascimento. Mas como que você vai se colocar? Você vai se sentir nascida de novo? Ai, com paz. Ou eu vou entrar naquela que não tem Deus, ou aquele que não tem Deus, começar e eu vou começar a ficar temeroso. Aquele que está no eterno não teme más notícias. Aquele que está no eterno não teme más notícias. Ele é firmado naquilo que o pai dele fala dele. E a eternidade estará no céu. Porque é incrível como a gente tem medo da morte, né, irmãos? Como se a gente não tivesse certeza para onde fôssemos. Como o ser humano tem medo de morrer. Então precisa ser revelado mais dentro de nós. O que nós somos, para onde vamos. O que está guardado para nós como filhos. E aí, a gente percebe aqui que esse movimento de Nicodemos foi um movimento que Deus propôs para ele, Jesus, que era um movimento eterno. E um movimento interno e muito complexo. Ele precisava fazer morrer a sua velha natureza. Como? Se aproximando cada vez mais da palavra e se distanciando cada vez mais das ladainhas do mundo. Agora o que acontece é, aceito Jesus, porque eu preciso dele, eu estou sofrendo, só ele para me ajudar. Só que aí eu não tenho um crescimento nele.
Porque da mesma medida que eu leio a Bíblia, faço um devocional e tal, eu também encho o meu coração com um monte de coisas. E aí vai minando a minha fé. A proposta é uma coisa ir substituindo outra. Até eu estar 100% refletida ou refletindo nas coisas do meu Senhor em todo momento. Por isso que a Bíblia diz em Tessalonicenses 5,17, 1 Tessalonicenses, orai sem cessar. O que é esse orar? Orar, que as pessoas imaginam, não é assim, ajoelhado. Não, é em sintonia direto, é conversando com Deus, é você entrando e se movendo na terra, naquela bolha, mas com Deus conversando e conversando com o outro, mas estou aqui com Deus, tá? Estou aqui com Deus. E vou indo, estou fazendo uma decisão, estou aqui. O que acontece com as pessoas? E conosco, às vezes comigo. As pessoas, nós entramos nessa bolha tal. De vez em quando a gente sai da bolha, deixa eu tomar uma decisão. Esquece de perguntar para Deus. Esquece de conversar com Deus. Esquece de mover-se diante de Deus. Aí ela entra na bolha, aí ela coloca, eu não sei o que está acontecendo, Jesus. E aí daqui a pouco, mas aí ela tem uma vida independente de Deus. E quando ela não tem uma vida dependente de Deus, ela não vai entender as coisas de Deus. Ela não vai entender, ela não vai estar em sintonia. E aí ela vai se assustar toda hora. Porque ela entra na bolha, as coisas são tão claras, tão boas. Aí ela sai daqui, sai da bolha. Aí lá fora ela entra em desespero. Porque ela saiu. A Bíblia diz em Salmos 91, aquele que se aproxima, aquele que está no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa. Não é assim que diz Salmo? Esconderijo. Quem é que sai do esconderijo? É Deus? Somos nós. E aí a gente vai caminhando nesse processo todo. E por isso que, para fechar. Amém. Olha, ele quer que eu feche logo. Foi tão claro. Você podia falar amém dentro de você? 2 Coríntios 5, porque poderia ser assim. Continua, porque as coisas de Deus é boa. 2 Coríntios 5, 16 a 18 diz assim: de modo que, de agora em diante, você vai entender o porquê. De agora em diante, a ninguém mais consideramos ninguém do ponto de vista humano. Ainda que tenhamos considerado a Cristo dessa forma. Muitos têm considerado Cristo do ponto de vista humano. Cristo, ele não é mais aquela criança que precisa da sua visita na manjedoura, sabe, irmãos? Ele não é mais. Ele é o Rei dos Reis, ele está pronto para vir buscar a sua igreja. Ele é Senhor do Senhor, fiel e verdadeiro. Sabe, olha o que diz. Portanto, agora já não o consideramos assim. Aquele que está em Cristo é nova criação. Tudo se faz novo. Tanto é que lá no verso 10, quando Jesus está falando com Nicodemos, ele começa a falar das coisas do céu. Por isso que João 3,16 diz que eu vim para que tenham vida, não é isso? O que ele fala em João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que mandou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça e tenha vida eterna. Por que Jesus vai falar isso justo no meio da conversa com Nicodemos? Parou para pensar nesse lance? Estou que nem a Ana Lu, nesse lance? Parou para pensar? Vem comigo, olha só. Ana Lu, vem comigo. O que acontece? João 3,16, Jesus, ele fala um monte de coisas com Nicodemos, depois ele fala assim, aí ele começa, fala, tá bom, tem que nascer de novo, e se você quer conversar das coisas espirituais, eu vou começar a falar com você das coisas espirituais. Aí ele começa a falar dele. Ele começa a falar dele de um jeito que nós falamos aqui agora. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E é tão interessante que logo depois, a gente começa a ver, João 3,16, né? Vai para o 17. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Deus falando da proposta dele na terra. Verso 18. Quem nele crê, e aí ele diz, não adianta, você tem que nascer de novo, é um movimento de dentro. Para você receber a paz, é um movimento de dentro. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está. Mas não é porque ele vai mandar para o inferno, é porque uma vida sem Jesus
ela é inferno. Já está condenado, já está com uma vida sem vida. Uma vida sem vida. Olha só, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Verso 19, esse é o julgamento. Aí ele começa a falar. Porque aquele que está em Cristo, ele não consegue esconder as maravilhas. E aquele que não está, ele não vem muito para a luz. Ele vem só um pouquinho para pegar a bênção, vai. Religiosidade, com medo de ir para o inferno, vai. Mas não é claro, ele não tem um relacionamento leve com Deus. Por quê? Porque a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más, e é por isso, mas não é, olha como é profundo, eles não vêm para a luz porque as obras é más, mas, dentro deles, eles não querem mudar isso. Por que isso que eles não vêm para a luz? Porque se eles viessem para a luz com arrependimento, Deus transformaria. Olha só, verso 20. Quem pratica o mal não é só assim, seu chato falar isso, bater no outro. Não é só isso, é mal para si mesmo. É mal para si mesmo. Quem pratica o mal odeia a luz, porque não tem entendimento. Se engana e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Ele já carca em Nicodemos. Ele fala dele e depois fala das obras. Você está vendo, Nicodemos? Você vem à noite me procurar. É bem assim que ele quer dizer. Você vem à noite me procurar. Aí ele fala assim, mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas e tudo glorifica a Deus, por intermédio de Deus. 22. É isso que eu quero falar, do 21 para o 22. Jesus fala, carca, fala a postura do homem natural para o espiritual, que eu ia entrar, mas nem vou entrar, viu? Aí, verso 22, depois disso, Jesus foi com os seus discípulos para a terra da Judeia. Teve um desfecho essa conversa? A Bíblia não fala. Se teve ou não teve, eu não sei, mas a Bíblia não fala. Olha que interessante, parece que o Espírito Santo aqui está querendo nos mostrar que o único que pode dar o desfecho nessa história é Nicodemos. O único que pode decidir receber ou não receber, se render ou não se render. E é isso que eu falo para nós nessa manhã. Qual é o evangelho que você carrega? É o evangelho de Cristo ensinado ou é o evangelho de Cristo revelado? Quero terminar assim. Vamos orar? Senhor, tem um louvor bonito aí? Lógico que todos são, né? Glória a Deus. Senhor, eu te agradeço por esta palavra. Tu és... Morgana, vem cá orar. Amor, limpa aqui o negócio para ela. Microfone. Vamos orar? Ela vai orar junto conosco. Você também vai orar. Deus falou com você? Muito ou pouco? Amém. Bom, vamos junto nessa unção, dessa palavra abençoada que a pastora trouxe nos nossos corações, né? Senhor, nós te agradecemos, Pai, por usar a vida da pastora Simone, Pai, que trouxe para nós a tua palavra revelada, Senhor. Porque como ela mesmo diz aqui, Senhor, a gente escuta tantas ministrações, nós escutamos, Pai, tantas pessoas falando do teu evangelho, mas às vezes vem de uma forma que tão superficial, que a gente só escuta, vai embora, aprende, como se a gente estivesse na escola. Às vezes a gente vai lá para aprender na escola, aprende matemática, português, e muitas vezes o evangelho, ele está sendo colocado dessa forma, e não é. A palavra do Senhor, ela tem que ser revelada no Espírito. E nós te agradecemos por isso, Pai, que nós podemos levar, Pai, tudo aquilo que nós aprendemos hoje no Teu Espírito, Senhor, que isso venha entrar mesmo em nossos corações, Senhor, em nome de Jesus, Pai.
cultuar ao Senhor é isso, Senhor. Nós sabemos, Pai, que nós temos que te buscar o tempo todo, que a Tua palavra tem que realmente entrar em nossos corações e que nós possamos viver ela, Senhor. Que nós possamos realmente viver cada palavra que está, Pai, gravada em nossos corações. Obrigada, Jesus. Obrigada mesmo por se fazer presente. Obrigada mesmo por se revelar, Pai. Obrigada mesmo pela Tua presença. A Tua presença é real. E nós te agradecemos, Senhor, pelo crescimento. Nós te agradecemos pela oportunidade de ouvir a Tua palavra, Senhor. Nós te agradecemos porque muitos, Pai, não podem ouvir como nós podemos, não podem te cultuar como nós estamos fazendo, Senhor. Que privilégio, Senhor, estar aqui hoje cultuando ao Senhor. Que privilégio, Senhor, receber mais de Ti, Senhor. Que nós possamos mesmo, irmãos, estar sensíveis a cada dia, Senhor. Que nós possamos mesmo receber, Pai, do Senhor. Saber discernir o que é do Senhor, o que é das pessoas. Saber discernir e levar aquilo mesmo, Pai. Para a gente ter a certeza, Pai, do Teu amor e da vida eterna. Para que a gente viva aqui, como a Sâmia um dia falou, que nós vivamos aqui o reino aqui nesta terra. Em nome de Jesus, Pai, obrigada, Senhor. Que o Senhor possa nos fortalecer a cada dia. Em nome de Jesus eu te agradeço. Irmãos, eu gostaria de orar pela Ana. Uma situação que ela está passando na vida dela, ela com Deus, ela vai passar por uma cirurgia, e para o Senhor sustentá-la. Vem cá, Ana, aqui no meio. Como igreja, nós vamos orar por ela. É um momento, muitas vezes a gente passa por questões na nossa vida que vai trazendo angústias, aflições. Uma coisa eu digo para vocês, a Ana precisa da nossa oração. Amém? Eu já orei por ela hoje, mas o Senhor me tocou para nós orarmos como igreja. Você ama a vida da Ana? Então vamos orar pela vida dela, para que o Senhor manifeste cura física, guarde o coração, em nome de Jesus, amém? Amém? Senhor, aqui está, Jesus querido, a vida da Ana, Pai. O Senhor conhece todas as coisas, o Senhor conhece o organismo, o Senhor conhece, Senhor amado, as situações, Pai eterno, que ela está prestes a passar por uma pequena cirurgia, mas Senhor, nós sabemos que o Senhor é um Deus que está no controle de todas as coisas. Como igreja, na concordância, nós unimos a nossa fé e nós declaramos sobre ela vida e vida em abundância. Eu coloco, Senhor amado, os médicos junto com a tua igreja nas tuas mãos, e eu quero declarar que seja mesmo, Senhor, arrancado todo o mal, tudo que não provém de ti, que o corpo dela ouça a voz do seu Criador, e que ela possa sair nesta manhã crendo, Senhor amado, vivo dentro dela, o Espírito que habita nela, tira todo medo, tudo que não provém de ti, assim como o Senhor cuidou da minha vida no centro cirúrgico, assim como o Senhor cuida de cada um, em nome de Jesus, nós declaramos, seja livre, seja curada, no nome de Jesus, como igreja. O Senhor é um Deus onisciente, o Senhor é um Deus onipotente, que está no controle de todas as coisas. Toma ela nas suas mãos, Pai, em nome de Jesus. Vai em paz, em nome de Jesus. Remove a minha pedra, me chama pelo nome. Muda, Deus. Muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Quero ouvir a igreja de novo. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre,
nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Aleluia, Senhor, aleluia, Jesus. Todo obstáculo, toda pedra, Senhor amado, de tropeço, remove, Senhor amado, do nosso interior, que possamos ser transformados por Ti, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Remove a minha pedra. Louve, Chama pelo nome. louve, só a igreja. Transforma. Minha vida. De novo, igreja. Remove a minha pedra. transforma a minha vida. Me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Remove a minha pedra. Oh, hey! Me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Louvado seja o nome do Senhor. Deus lindo, Deus maravilhoso. Aleluia! Bom é estar neste lugar, bom é estar diante do Senhor, juntamente com os irmãos. Amém? Vamos sair deste lugar renovados, transformados, mostrando a nossa identidade, qual é lá fora, amém? De cristão, de filho de Deus, em nome do Senhor Jesus, amém? Terça-feira, não esqueça, amados, estamos aqui a partir das 7 horas na ADEF, apoio ao dependente e à família. Nós precisamos colocar para fora aquilo que está dentro, amém? Para que haja libertação, para que haja transformação, em nome de Jesus. Então, terça-feira, às 7 horas. O restante da semana continuam as lives aí, escola bíblica a partir do dia 1º de fevereiro. Quem não fez a matrícula, faça a sua matrícula aí, entra nos grupos. Quem não está nos grupos aí, conversa ou com a Sâmia ou com a irmã Morgana. Amém, amados? Vamos avançando no nome do Senhor Jesus. Tem uma lista aqui enorme de casais que fizeram um aniversário de casamento. Fez aniversário de casamento e está ainda em lua de mel? Ô, glória! Posso ouvir mais um sim aí? Ô, Jesus! Cadê os casais em lua de mel aí que está fazendo aniversário? Ô, glória! Está em lua de mel, irmão? Tá. Ó, o homem sempre, a irmã. Ó, glória. Kleber? Ó lá, ó. Ainda bem que fez a cirurgia, né, irmão? Fala sério. Meu Deus. Mila, tá em lua de mel, né, Mila? Fala aí. Olha lá, ó o bebezinho ali. Aqui, ó, os casais que fizeram aniversário em dezembro. Cadê o Eduardo e a Adriana? Não veio, né? Cadê esses cabeçudos? Oh, meu Deus do céu. Eduardo e Adriana, 15 anos de casado. Kleber e a Cíntia,
14 anos de casado, o Marcelo e a Zenaide, 13 anos de casado, o Vinícius o Vinão e a Dani, 12 anos de casado. Eita, já, lembrei do casamento do Vinão, a festa dele foi dentro de uma churrascaria, amados, tá na hora de chamar os irmãos de novo, né? Ô, glória! Eu creio, hein, Vinão? O Rafael e a Morgana, 8 anos. O Bruno e a Gabi, 6 anos. Luciano e a Patrícia. Cadê o Luciano e a Patrícia? Tiveram aqui na sexta. 1 ano de casado. E todos esses que eu falei, retirar uma lembrança aí com a irmã Morgana. Amém? Todos os casais que eu mencionei conhecem a irmã Morgana, né? Amém? Está ali no fundo a nossa irmã, esposa do nosso irmão Rafael. Procure ela que tem uma lembrança da igreja. Amém, amados? Vamos para os nossos lares em paz e em segurança, em nome do Senhor Jesus. Quem tem o nome aí para tirar a cesta básica, hoje é o dia de retirar. Procura também a irmã Morgana, o irmão Rafael lá embaixo. Que já está separada lá atrás, algumas pessoas já pegaram. Você que não deu o nome ainda e você tem essa necessidade, procura a irmã Morgana ali, passa seu nome para ela e fala qual é a necessidade, para que a gente possa te colocar nessa lista, para que você entre e receba no próximo mês. Amém, amados? Pastora Simone, rapidinho. Irmãos, para mim, a EBCOM, a escola bíblica daqui da comunhão, é uma bênção. Todo início do ano, no meio do ano, os alunos não podem entrar. No início do ano a gente dá abertura para novas turmas, ou seja, entram na onde nós estamos e aí, no ano que vem, faz as matérias que não fizeram esse ano passado. Irmãos, Deus nos deu direção sobre essa escola. Deus nos deu direção sobre as matérias. São matérias que envolvem várias áreas na nossa vida. Nós vamos estar falando agora de uma matéria nova, que é fases do crescimento. É isso. Fases do crescimento espiritual. Uma bênção, uma bênção. Então, faz a sua matrícula. Na verdade, cada módulo que a gente faz, são 5 aulas cada módulo. Cada módulo tem a sua provinha, que é simples. É uma bênção. No dia 1º... não é pago, não é cobrado nada. No dia 1º vai iniciar segundas-feiras agora. E se você quiser, entra para assistir uma aula online, para vocês verem como que Deus é maravilhoso. Sem a palavra de Deus que nós falamos aqui, sem a palavra de Deus a gente não vai conseguir permanecer firme. Viu? Em nome de Jesus. As aulas a partir de fevereiro, ela é presencial e online. Amém? Então você tem a oportunidade de acompanhar aqui presencialmente ou online. De repente, online, muitas pessoas não conseguem acompanhar por causa de internet e tudo mais, mas aí você pode acompanhar aqui conosco. Amém, amados? Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a doce consolação, a paz e a comunhão do Espírito Santo de Deus permaneçam gravados em nossos corações de hoje para todos sempre. Amém. Cumprimento seu irmão com a paz do Senhor Jesus, com um breve toque aí, ou na mão ou no cotovelo, e vamos vagarosamente saindo sem acumular. Amém, amados? Em nome de Jesus.